é alguém que trabalhe com essa transversalidade. E aí, nesse processo, já adianto para vocês, conhecemos os ritos e sabemos que a primeira coisa que se exclui, que a primeira coisa que não é considerado, ou que qualquer participação em algo que não leve à questão do protagonismo ou da identidade, principalmente na questão da causa negra, vai ser aprovado se não for alguém de nós a dizer quem é e quem não é. Era isso. Depois eu tenho outras coisas. Gente, a Milene está online. Vamos acrescentar. Eu quero registrar aqui também a minha preocupação com Serra Talhada para a reunião dos colegiados do Patrimônio Cultural, porque, olha, gente, eu sou aleijado. Cidades pequenas não tem infraestrutura para quem tem deficiência física. Eu não conheço Serra Talhada com detalhe para dizer sim ou não nessas questões, mas infraestrutura aeroportuária, transporte e hospedagem para esse monte de gente, acho bom vocês avaliarem se vale a pena fazer por lá. Ela não está aqui ainda. Não, ela não aceitou. Se vocês puderem avisar, eu chamei ela para conversa, ela está aqui, só que ela não aceitou a chamada do Comunicasai. Então eu não tenho como adicionar. Se vocês puderem avisar, por favor. Ela tem que aceitar a chamada. Estou falando para ela aí. Tá bom, obrigada. Comunicasai para a gente poder adicioná-la na reunião. Aí, pronto. Oi? Eu adiciono. Olá. Leite? Tá. Alô? Mas eu vou ter esse nome. Manda aqui a aula de leite. É porque o escritório está online. Ela não está aqui, ó. Ah, caramba. Tá entrando. Você quer falando, Rodrigo? Quer falar também? Bom? Alô? Tudo bem? Olá, tudo bem? Pode continuar. Milene? Oi, Olá, tudo bem? tudo bom? Desculpa a demora. Não tem problema, seja bem-vinda. Muito obrigada pela sua participação. Bom dia, Milene. Bom dia. Bom dia, Milene. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Nós estamos, já tivemos uma fala do David, do Arthur, do Rodrigo. E Leite, só para te situar, nós já fizemos a nossa pauta. Bom dia, Eduardo Matéria, o diretor na SAI. Tá? E nós estamos, a nossa pauta aqui é a discussão desse edital lançado aí em consulta pública. O processo da consulta pública é justamente para a gente ter os aperfeiçoamentos aí no edital. E evidentemente essa nossa reunião nesse primeiro dia dessa consulta é justamente por conta do trabalho do GT, para a gente fazer esses aperfeiçoamentos aqui no edital e no processo eleitoral os conseguintes. Também hoje temos, além dessa pauta da discussão dos aspectos do edital, aperfeiçoamento, temos a questão aqui colocada no edital, aprovado na 25ª reunião do Conselho, problematizar um pouco com vocês essa questão dos membros do GT
e não poderem ser candidatos no processo eleitoral como está previsto lá atrás. E aí, sim, discutir outras questões que possam aparecer aqui referentes ao processo. Então, já fizemos uma fala aqui, todos nós. Não sei se você está nos vendo, está presente aqui na sala a Rejane, pela Secretaria de Cidadania. Tudo bom, minha filha? O Pedro Vasconcelos, pela Secretaria de Políticas Culturais. Certo. A Cris Ramírez, que é a nossa coordenadora geral, que cuida, na coordenação que cuida do CNPC, e eu, diretor lá na SAC. Então, já fizeram uma fala o David e o Arthur, com observações aqui sobre a nossa proposta, a nossa, que nós estamos lançando aí em consulta pública do edital. E, enfim, estamos aí prontos para ouvir. O Rodrigo e você ainda vão se pronunciar. Bom, tem certo, então. Assim, em que pese esses problemas orçamentários, tempo, que a gente compreende, enfim, com mudança de governo, nova estrutura e tudo mais, eu queria fazer eco ao que o David e o Arthur falaram. Assim, existe um problema, e eu não coloco em questão a boa intenção das pessoas que estão hoje à frente de mim, mas esse edital, nos termos que estão colocados, ele de fato não aumenta o diálogo como era uma proposta inicial, né? Nós entramos no CNPC num processo em 2012, foi um processo muito ruim, muito equivocado, muito restritivo, e toda a discussão em torno desse processo eleitoral para 2015 foi pautada na ideia de ampliar os processos. E aí agora, com essa restrição de 3, uma pessoa, e com outras questões que estão colocadas, me parece que esse diálogo não vai ser ampliado. Quando a gente fez a proposta inicial, se eu não me engano, e aí os colegas participaram também podem me ajudar, estava previsto que a divulgação do processo seria iniciada mais ou menos em janeiro, para um processo eleitoral que ia terminar no final de maio, no início de junho. Ou seja, havia um prazo de pelo menos 3 meses para divulgação prévia ao início das etapas. Agora, a gente tem aqui a previsão de menos de 1 mês de divulgação. Então, como disse o David, eu acho que a gente vai acabar falando com as mesmas pessoas. O diálogo, enfim. Ontem eu tive a informação de que essa minuta de edital já está em consulta pública. Já estaria? Vocês estão me ouvindo? Agora sim. De novo. Já estaria aí? Já estaria em consulta pública. Sim. Bem, aí me causa o seguinte. Primeiro, a consulta pública veio antes da reunião do GT que deve discutir a proposta. Segundo, nós, e mais ninguém dos colegiados tem acesso ao endereço para essa consulta pública. Vocês estão me ouvindo ainda? Estamos vendo. Sim. Natural seria que essa consulta pública tivesse sido bem divulgada, com antecedência, até para facilitar o nosso trabalho. Porque agora a gente tem um trabalho duplo de analisar isso aqui, de participar da consulta pública e de divulgá-la. Acho que foi muito ruim esse processo todo, esse ato. Outro dia mesmo, há 2 ou 3 semanas, um membro do colegiado de arquivo me perguntou: e aí, não sei o que, o processo, como é que vai ser, né? Eu falei: olha, não sei. Não sei porque, inclusive, vários membros, né, ex-conselheiros como nós, enviaram mensagens ao CNPC e não obtiveram resposta sobre o andamento dos processos, né? Aqui no final, nas disposições finais, fala que a alteração do decreto ainda não foi publicada. Então, assim, é importante para a gente saber em que pé está a questão da alteração do decreto de instalação do CNPC, para saber como vão ser essas modificações.
E, enfim, acho que pior de todas as coisas aqui é o prazo de divulgação. Porque parece que a gente vai fazer um debate interno, cara. A gente vai alargar. Desculpa, a Cristiane falou de cerca de 30 mil pessoas. Eu acho essa uma previsão extremamente otimista. Eu gostaria de compartilhar desse otimismo, mas eu não compartilho. Eu acho que a gente não vai atingir 30 mil pessoas. Não em 20 dias. E a questão de um representante do Estado, é ótimo. Estaduais, né? É ótimo, falou, Rodrigo. Falou no ótimo. É ótimo que hajam esses encontros estaduais, né? É ótimo que essa coisa seja resolvida presencialmente nos estados. Mas a questão de um representante por estado inviabiliza, cria problemas distintos. Por exemplo, o Arthur colocou no CNPC o debate sobre cotas, sobre inclusão e tudo. Se esse debate já era... Falhou aí para vocês? Não como a gente debater, apresentar isso ou aquele, porque ele é só... Além disso, eu pensei imediatamente na questão da música. A música no colegiado duplo, né? A música tem música erudita e música popular. Como é que fica? Cada estado vai ter que bater para o ímpar para ver se manda um erudito ou um popular? Enfim, é complicado. No caso do arquivo, por exemplo, a gente teve uma benesse, que muitos colegiados não tiveram, de ter representantes de todas as regiões, mas não de todos os estados. E eu sei que a gente não vai ter representantes de todos os estados. Tenha consciência disso. Então, como não teremos representantes de todos os estados, na prática a gente não vai conseguir jogar esse universo. Porque se tivesse 3 representantes do Estado, alguns estados enviariam 3, outros não enviariam nenhum, e isso faria uma compensação média. Com um por Estado, a gente diminui, na prática, o universo final. Questões menores e pontuais que eu queria discutir, eu já acho que a gente deve deixar para o debate, pela ponta, não sei como vocês querem organizar, tá? Ok, obrigada, Rodrigo. Mileide, por favor. Bom dia, mais uma vez pedindo desculpas pela demora, mas eu estava numa outra reunião e o meu Skype ficou, tive que ir atrás de outro computador. Mas eu acho que eu vou ser bem breve para poder a gente iniciar o debate, né? Eu acho que eu só escutei o Rodrigo, mas ele já contemplou muito do que eu iria falar, mas queria acrescentar o seguinte, e também me causou estranheza, já que foi o maior debate, talvez o que ocupou mais tempo, foi a questão de termos a representação dos estados pelo menos de 3 pessoas indo à plenária final. Por que eu falo isso? No caso da literatura, que nosso colegiado ele é pautado dentro daquilo que a gente chama das nossas cadeias que compõem, né, os nossos L's, que é o livro, leitura e literatura, que vem aí a cadeia produtiva, a cadeia mediadora e a cadeia criativa. Se eu só mando um por estado, eu quero saber como é que eu poderia compor e ter na composição do nosso colegiado esses representantes. Cada estado, ele geralmente se organiza já mandando um representante de cada elo dessa cadeia. Quando menos espera, eu posso ter um colegiado com a maioria de mediadores ou com a minoria ou a ausência de qualquer um deles. Então, os 3 é o número que eu considero de menor número, a menor quantidade, realmente para que a gente tenha um mínimo do que queremos na questão da democratização, da participação da sociedade civil, né, indo a Brasília para poder ter realmente o seu colegiado composto, de poder ter os nossos 15 representantes da sociedade civil. Então, esse é o ponto que mais me preocupa. O Rodrigo pontuou realmente essa questão da consulta, né, que está desde ontem, né, ela sai uma consulta anterior
a escuta, a comissão que debateu o texto original do que está nos levando agora a discutir o processo de eleição. Então, isso também me causa estranheza, né? Eu sei que nós temos tempo, todos vocês, eu sei o que é iniciar agora uma gestão, entendo, porque também hoje eu estou na Coordenadoria de Políticas do Livro, Leitura e Literatura do Estado do Ceará, ligada à Secretaria de Cultura, então eu entendo tudo isso. Mas eu acho que a gente tem que ter alguns cuidados, e esse é um deles. Eu causo estranheza a consulta antes dessa reunião, que foi uma comissão democraticamente eleita dentro do nosso CNPC 2012-14, tá? Ela deveria ter sido a primeira a ser escutada antes de qualquer tomada de decisão. Eu queria fazer alguns comentários. Ajudar a situação. Todo mundo escuta? Sim. Sim. Sim, eu também quero comentar. Tá. Eu também. Alô? Oi, Pode falar? Estou ouvindo, é que eu desligo sempre o microfone. tá ok. Não, é o seguinte, eu acho que tem duas questões aí bastante importantes para a gente discutir e pensar no encaminhamento comum aqui, justamente para evitar problemas. Primeiro, acho que a mudança importante que tem nessa proposta de regimento aqui, em relação ao que estava colocado anteriormente, é a redução de 3 para 1 representante por estado nos órgãos estaduais. Nós sabemos, e a fala da Mileide agora evidencia uma questão específica do livro leitura, nós sabemos que uma pessoa representando o estado naquele setor não é, digamos assim, a representação mais ampla e plural que poderia acontecer. Nós sabemos que isso pode causar, digamos assim, restrições ou limitações de alguns setores não serem representados com delegados na etapa nacional. Mas nós temos, essa proposta foi feita justamente por conta dos custos muito altos que tem fazermos 18 encontros nacionais com 80 e poucas pessoas. Então, por conta da redução orçamentária, se optou por esse caminho. Agora, com a consulta pública, nós estamos fazendo aqui uma primeira reunião dessa comissão, que eu acho que é super importante. A opinião de vocês certamente é uma opinião que vai ser considerada e que a gente precisa tentar chegar no entendimento comum. Acho que a gente pode tentar exercitar mecanismos que alterassem essa ideia, mas que preservassem a preocupação original nossa do Ministério, que não tem como a gente fazer fóruns com muita gente, porque isso fica muito caro, o Ministério não tem como viabilizar. Então, me passa aqui pela cabeça uma das possíveis soluções, porque é o seguinte, nós sabemos que tem estados que não têm alguns setoriais organizados. Então, não é verdade nós dizermos que todos os setoriais vão ter encontros com presença de todos os setores nos 27 estados. Assim como da outra vez, e aí não me parece que tenha sido só um problema tecnológico, é uma questão que tem a ver com a radiografia da realidade desses movimentos no Brasil. Em alguns estados o setor de arquivo é mais organizado, em outros é menos. As culturas afro-brasileiras têm um peso maior em alguns estados, em outros tem presença, mas tem um peso e uma organização um pouco reduzido. Assim como nós poderíamos falar das artes, a turma da música, a turma do teatro, etc. Claro, com o passar do tempo, muitos desses setoriais foram se organizando nos estados, então me parece que nós vamos ter sim um processo bastante amplo. É preciso lembrar, considerando essa preocupação do Rodrigo e levantada por todos, do pouco tempo de mobilização, mas é preciso a gente também considerar o seguinte: a eleição de 2012 foi a primeira eleição que foi feita naqueles moldes. Eu considero que muita coisa aconteceu de 2012 para cá. Então, eu acho que nós temos muitos setores organizados que vão participar de forma mobilizada da eleição.
E hoje nós temos uma vantagem comparativa em relação àquele período. O Ministério da Cultura investiu muito mais em ferramentas de comunicação e hoje tem muito mais capacidade de falar com a sociedade do que tinha em 2012. Vamos lembrar que 2012 era o final da gestão Ana de Holanda, o início da gestão Marta Suplicy, foi todo um processo conturbado também, que tinha dificuldades por conta dessa famigerada plataforma digital que acabou excluindo tantas pessoas do processo. Eu queria considerar o seguinte, para a gente ir limpando a pauta. Bom, se incluiu a questão dos Correios, mas principalmente no que diz respeito a povos e comunidades tradicionais, que não têm acesso à internet, que não tem outra maneira de participar que não seja pelo correio. 2, vai se incorporar um 0800, que é um telefone, que também facilita a participação de outros grupos. 3, nós estamos construindo uma plataforma digital. Então, diga aí. Estou. Arthur Leandro. Não, só que às vezes ouvindo. Teve uma falha, mas já voltou. Tá. Mas é rapidinho, eu não vou me estender, só para tentar ir limpando, digamos assim, a pauta. E 3, a plataforma digital que está sendo construída agora pela SAI vai ser uma plataforma muito mais robusta, com software livre, numa outra perspectiva. E essa é uma questão que eu queria posicionar, que até talvez a gente nem está enfatizando muito, mas ela vai fazer diferença. A visão do Ministério da Cultura, do ministro Juca, dessa nova gestão, sobre essa questão e o investimento que está sendo feito nas novas tecnologias é muito importante. A própria visão da CGTI, que é a Coordenação Geral de Tecnologia da Informação, é totalmente diferente da de 2012. Então, o que eu estou querendo dizer? Os canais de comunicação vão estar funcionando de uma maneira muito mais efetiva, eficiente e aberta do que no período anterior. Isso nos ajuda. Isso não resolve totalmente os nossos problemas, mas vai nos ajudar. A outra questão que eu queria comentar é sobre a questão das cadeiras afro. Porque eu acho que cabe uma tese, e a Cristina obviamente falaram sobre isso, a gente vem conversando bastante sobre isso no Ministério, mas é importante considerar o seguinte: foram feitos já movimentos em relação à Casa Civil, no sentido de acelerar a tramitação, desse decreto sair, ser publicado pela presidenta Dilma. Vocês mesmos são testemunha que houve aquela reunião na Casa Civil no final do ano passado, tem uma sinalização positiva da Casa Civil também, mas essas coisas são demoradas, são enroladas. Então eu acho que assim, todos nós podemos fazer pressão juntos, né? O Ministério da Cultura pode fazer essa pressão, junto com a sociedade civil, a gente fazer um movimento conjunto de acelerar o processo da criação das cadeiras. Agora, não me parece, Arthur, aí eu queria especificamente dialogar aqui com o Arthur Leandro, que seja um prejuízo tão grande a gente não fazer neste momento no processo eleitoral dessas cadeiras, pelo seguinte: o que foi aprovado no CNPC, e todos nós aqui estávamos naquela reunião e vamos nos lembrar disso, foi a criação das cadeiras. Não está regulamentado nem pelo Conselho e nem o decreto vai regulamentar o processo eleitoral dessas cadeiras, porque nós não estamos criando os 5 colegiados novos. Então, o que nós queremos discutir? Vamos construir uma metodologia de eleição dessas cadeiras, vamos discutir no hip hop, nos trombolas, na pesquisa africana, vamos discutir o processo com tranquilidade, com tempo, e vamos, assim que esse decreto estiver publicado, aí nós vamos poder fazer a eleição de uma forma democrática e não seja só a indicação do ministro, que é a intenção de vocês e a nossa também. Então, a minha ideia é só que a gente pudesse ir falando dos pontos polêmicos para a gente poder tentar avançando no que for consensual. Não, eu assim, só queria acrescentar e chamar a atenção para uma coisa, é que eu acabei de ir para o Congresso Carioca do Pará e lá eu já falei do processo eleitoral. É claro que tem um sinal ali. Eu tô ouvindo, mas eu acho que tem gente com problemas aqui. Apareceu um sinal aí, por isso que eu parei. Mas eu estava falando que, assim, eu acabei de ir para o Congresso, por exemplo, lá no Carioca do Pará, e apresentei
já de antemão, a pré-proposta aqui encaminhada pela SAI da nova eleição do colegiado. Eu compreendo perfeitamente as questões colocadas, mas eu acho que tem um papel aí que está previsto, assim, além desses encontros estaduais também, a gente aproveitar os espaços que a gente tem de reuniões, de organização de outras agendas e ir colocando a discussão da renovação do Conselho. Então, mesmo antes de estar esse documento aqui, eu já vinha falando isso, que a gente tinha que estar discutindo nos espaços que a gente pode estar discutindo, né? Então, assim, eu tenho a impressão que também é um papel nos colegiados que eu era mais próxima, que era de culturas populares, artesanato, arquitetura, e eu estava lá como consultora da SAI Moda, eu sempre falei, você também tem um papel de estar dando discussões dos espaços que vocês têm. Então, mesmo uma reunião caseira, uma reunião em casa que tem pessoas que têm a ver com os segmentos, eu acho que a gente tem que pôr essa discussão na roda. Eu acho que minimiza um pouco essa preocupação do tempo e da mobilização. Fazer o quê? Vocês acham que a gente tem que interromper o processo e deixar para o ano que vem? Eu acho que vale a pena também essa questão, pensar isso, tá? Valeu aí. Eu vou colocar uma questão, especificamente. É a Cris que está falando. É a Cris que está falando, falar com todo mundo. Eu vou colocar a questão do edital que nós encontramos aprovado, porque é o seguinte, muito me surpreendeu também, David, a questão de que o seguinte, o edital aprovado, né, a condução que ele vinha, ele era muito claro na participação, ele não contemplava as questões que assim, foram lidas nos documentos, né? Na verdade, foi uma equipe que estudou e trabalhou para propor esse edital. E, na verdade, ali previa somente plataforma digital, nem outra forma, previa uma reunião única em Brasília, e ele definia que deveria haver uma reunião de plenário em novembro de 2015, já com questões bem direito. Como? É porque eu não estou escutando direito. Ah, tá bom, eu vou. E agora? Talvez Agora tá ótimo. sugestão que você desative o seu vídeo, porque a sua internet pode estar concorrendo o vídeo com o som, e o som Obrigada. Bom, eu até, inclusive, eu estou olhando o Rodrigo, o edital, né, foi que nós encontramos aprovado, né, que é o processo, que inclusive está no quadro comparativo, ele previa um encontro em Brasília, com uma reunião de plenário a ser realizada em novembro, e ele previa toda uma situação de uma agenda para todo o processo eleitoral do CNPC. Né? Tanto que a gente fez o quadro comparativo, já ampliando os pontos, porque, na verdade, essas propostas, reiterando o que já foi dito, foi buscando contemplar as moções, os encaminhamentos, inclusive todos os e-mails e as redes sociais e manifestação pedindo o processo eleitoral para 2015, em função de um encaminhamento dos planos setoriais e de que o colegiado está devidamente empossado. Tá? Então, eu acho o seguinte, nós também concordamos que o prazo ele se torna curto. Na verdade, o que foi aprovado no edital, eu vou solicitar que seja colocado na página da consulta pública o edital tal qual foi aprovado na 25ª plenária, não somente, ele está no quadro comparativo, mas não foi publicado no anterior. Eu acho que se vocês concordarem todos aqui, a gente pode publicar no não há nenhum inconveniente quanto a isso, eu acho até ao contrário. Porque, na verdade, assim, há uma mobilização de todo o sistema LINC, em todo o Brasil, uma mobilização seria realmente unindo diversos setores, inclusive museus e bibliotecas, que possibilitaria todo esse processo participativo. Da mesma forma que a Regiane falou, eu estive Serra Talhada, porque, na verdade, o que nós procuramos seria a questão de contemplar um encontro que já prevê mais de 2.500 pessoas relacionadas aos colegiados e com o público estimado de 12.000 pessoas participando desse processo. Então, nós vimos que seria, digamos, ampliaria não só a questão da eleição em si, mas dos atos do Conselho, ou dessa reunião de colegiados, onde nós atingiríamos, trataríamos diretamente com esse público. Então, eu acho o seguinte, realmente, nós temos uma questão de tempo para nós, estruturalmente. Quem conhece a situação do órgão público sabe que é um desafio enorme, principalmente porque as questões digitais, de plataformas documentais,
se foram perdidas nos processos anteriores, nós já estamos resgatando, como eu escrevi para vocês, a publicação até o dia 10 de junho de todos esses documentos. Acho que agora o que deve ser discutido é a questão, prioritariamente, quanto a essa consulta, o prazo dos atos. O colegiado indígena, como todos sabem, ele tem uma proposta independente, ele vai acontecer. Foi decidido que durante 2 dias será discutido o conselho e um terceiro dia vai ser feita a eleição. Nós procuramos trabalhar nesse modelo, na verdade, contemplando os mais de 500 documentos e relatórios e moções, principalmente de novembro do ano passado até agora, em questão de rede social, tá? De forma alguma, estou dizendo que foi desconsiderado o acúmulo dos outros anos, bem pelo contrário. Então, eu acho o seguinte, acho que nós deveríamos agora prever essa questão dessa consulta. Eu acho que nós podemos ampliar o prazo da consulta. Nós também consideramos importante, talvez, ampliarmos um pouco mais de tempo a questão dos atos, e também possibilitaria a questão de Serra Talhada, que seria uma outra questão que a gente vai ter que tratar internamente. Mas eu acho o seguinte, que seria importante a gente analisar o edital que foi colocado e o que nós estamos propondo agora e discutir, talvez, um pouco mais profundamente a questão dos prazos. Aí isso já está sendo contemplado e vai ser levado para a análise do secretário também. Obrigada por essa palavra que o diretor tem. Bom, pessoal, eu quero dizer o seguinte, Rodrigo, nós, a bem da verdade, nós encontramos uma proposta aprovada na 25ª reunião ordinária, aí veio, essa proposta, nós então fizemos aí onde nós vamos ter, estar em consulta pública, no site do link, você consegue entrar, tem lá em destaque, no site do Ministério, a partir de hoje, a consulta está começando hoje, ela na verdade foi colocada no ar ontem às 20 horas, tá? E é o primeiro ato nosso dessa reunião com vocês. A consulta é justamente para aperfeiçoar o edital, ampliar a participação, além do GT, que está aqui reunido discutindo, e outros atores que não estão no GT, mas que podem participar. Por quê? Porque o edital, nós entendemos que o edital aprovado, ele não contemplava tudo isso que o David colocou, não contemplava. Ele está lá no quadro comparativo, e nós colocamos em vermelho no aprovado na 25ª reunião, e em azul, aquilo que nós entendemos que eram aperfeiçoamentos do processo, nós estamos colocando isso em consulta. Então, não cabe dizer que nós inventamos tudo a partir de agora. Nós pegamos o que vinha do acumulado do Conselho, apesar da desorganização interna da área que cuidava do Conselho aqui no LINC, os documentos, etc., nós recuperamos, pegamos o que foi aprovado na 25ª reunião ordinária do Conselho, fizemos as indicações aqui e estamos submetendo à consulta pública e à discussão aqui desse GT. Quer dizer, eu não vejo falta, como foi dito aqui, no momento, alguma falta de transparência ou atropelamento, pelo contrário. Quanto às questões de data, todo o processo é um planejamento. Vocês vão ver que nós não lançamos as datas. O calendário também está em discussão. Quando você bota o edital em discussão, dependendo de como o edital ficar, você não pode já fazer um calendário, já vai ser em tal prazo, porque o edital pode modificar as etapas. É uma proposta. Então, nós temos etapas propostas. Se o edital, se a consulta pública, se a discussão nossa aqui muda esse edital, evidentemente, as etapas mudando, nós não podíamos, então, lançar um calendário. O calendário discutido com vocês, nas conversas, etc., era a nossa ideia, aquilo que nós queríamos fazer, aquilo que, em cima do que recebemos de decisão do Conselho. Então, é um processo aberto, discutido, de ampliação da percepção de outros atores também sobre esse processo. Então, de mobilização intensa do LINC. Já tivemos 2 reuniões de coordenação do gabinete que reúnem todos os dirigentes do Ministério. Isso aqui já foi ponto de discussão. Quer dizer, 2 vezes.
E teremos com o ministro presente, secretário executivo, presidente das vinculadas, todos os secretários, os dirigentes altos e a direção do Ministério discutindo esse processo. E, então, há um envolvimento do Ministério desde os seus dirigentes, fora os compromissos que vocês já conhecem de pessoas como Pedro Vasconcelos, como a Rejane, enfim. Então, o que eu quero dizer aqui, eu não aceito a gente colocar aqui em termos que estamos atropelando, ou estamos, enfim. Nós pretendíamos fazer essa reunião do GT ainda no início da semana, não foi, Cris? Tivemos problema. Hoje o VU não está presente aqui nessa reunião, porque ele ficou preso no Acre, o aeroporto do Acre fechou, e ele não pôde retornar da viagem que estava fazendo lá, inclusive mandou aqui um WhatsApp agora, pedindo, inclusive, reforçando a necessidade da gente justificar por que ele está ausente, é absolutamente independente da vontade dele. Eu estou falando disso porque eu sugiro que a gente observe o quadro comparativo que está disponível aí no site do MIC, está entrando lá, você encontra o endereço da culturadigital.br/edital CNPC, que está começando hoje, foi colocado no ar ontem às 20 horas. Lá nós temos o quadro comparativo do edital aprovado e essa proposta de aperfeiçoamento do processo. Está tudo em aberto, minha gente. Não tem nada decidido. O que já tem é o processo da questão indígena, né? O processo indígena já tem o andamento, o próprio, lá vai fazer, eles já iam fazer os votos deles. Então, o que eu estou querendo discutir com vocês é o seguinte: os pontos em azul nesse quadro comparativo, que está lá no espaço para consulta pública, quadro comparativo do edital de processo eleitoral, são os pontos que foram alterados por nós e que nós estamos submetendo à consulta pública porque era uma proposta aprovada na reunião do Conselho. Então nós entendemos, mas entre aquela reunião aprovada e hoje, nós tivemos uma enxurrada de manifestações, de preocupações, de e-mails, de moções, e nos eventos que fomos, nas conversas que fizemos, da necessidade de se ampliar. O edital passado começava assim: vamos reunir com 3 representantes por Estado em Brasília. Ele não tratava absolutamente, havia um vácuo, um silêncio absoluto sobre o processo anterior. Era assim: reunir 3 pessoas de cada Estado, de cada setor em Brasília. Sim, e como é que chega a essas 3 pessoas? Qual é o processo anterior? Pode ter havido discussão, mas no edital não estava nada escrito a esse respeito. Então, a nossa compreensão é de que a gente não podia começar daí, do meio do caminho. A reunião em Brasília já é um ponto de chegada. Não é? Está no meio do caminho. Então, como é que se chega a isso? O que há antes disso? Então, em cima das discussões, das moções, das manifestações, nós fizemos a proposição desses encontros presenciais e todo o esforço de comunicação e mobilização que está em andamento para mobilizar as pessoas em torno da questão da renovação do CNPC. Tá? Eu gostaria só de fazer um apontamento ainda também da alteração, frente ao item ponto 7 proposto no edital. Me ajuda a achar aqui que eu não estou achando esse quadro comparativo. O que eu tenho que botar aqui? Eu abri e não estou abrindo. culturadigital.br/edital CNPC. Peraí, só um pouquinho. Dave, eu mandei o link por mensagem aqui pelo coisa e mandei por e-mail também. Ok. Veja bem, nós não precisamos esgotar essa discussão agora. Esse período agora que a gente está colocando foi a maneira que a gente achou de agregar tudo que estava chegando para a gente de manifestação sobre o processo eleitoral, a própria discussão interna dessa gestão do MIC, que quer ampliar a participação. Então, achamos que tínhamos condições de ampliar.
temos a questão do 3 ou 1, em ponto 3 ou 1, quer dizer, de representantes estaduais para esses encontros setoriais. Então, são questões, eu acho que a gente deveria, não nos ajuda muito, vamos dizer, avaliações genéricas, eu quero dizer assim, não está tendo participação. Nos ajuda assim, apontem aqui no edital, por favor, a proposta. Como é que a gente faz? Eu estou propondo que a gente não discuta em tese, mas discuta como fazer pontualmente. E a gente aí vai discutir os problemas que temos para isso, tá certo, Rodrigo? Eu não vou lidar aqui com um debate político, se a gestão é menos participativa, mais participativa, se a intenção é verdadeira, se não é. Eu não vou entrar nisso. Vamos descer na proposta, não sei se nessa reunião dá para a gente fazer isso, mas ela está disponível, nós podemos continuar nos comunicando e trocando informações e fazer as observações sobre aquilo que nós estamos alterando no edital que encontramos, a proposta de edital que encontramos. Aí tem uma discussão amadurecida sobre e consequente, né? E a gente vê a viabilidade de fazer o evidentemente que a opção 3 para 1, a gente sabe os problemas que ela tem, mas talvez seja o maior problema, a maior questão aqui que eu entendo que colocada, e a gente está discutindo dentro do Ministério, não é uma questão fechada, é uma proposição por questões de viabilidade mesmo, da gente fazer a eleição, não prejudicar o processo, porque eu acho que o prejuízo maior é a gente chegar no ano que vem sem o conselho funcionando. Porque senão, a gente tem uma agenda legislativa, uma agenda para as políticas, para os planos setoriais, para as políticas em andamento, é muito grande, e a gente perde o bonde da história. Perde o momento que essas coisas estão sendo discutidas. Nós precisamos do colegiado, dos colegiados, seja atuando conosco no Ministério nessa tarefa, porque a gente sabe a agenda retrógrada que está aí no país, que está no Congresso, as forças estão aí, gente. Então vamos passar a pensar também que se a gente ficar tentando a perfeição dos processos e não conversando, a gente vai ficar igual os comunistas espanhóis que às vezes no França que se reuniam para discutir. Tá? Eu só estou colocando isso porque a luta política é grande. E nós precisamos de vocês no enfrentamento da agenda conservadora no país. E aí precisamos do Conselho funcionando. E para isso acontecer, a gente acha que o tempo é curto, mas é o tempo real, porque senão a gente perde o bonde da história. Não dá para entrar no processo de 2016 com a eleição do CNPC. Tem que entrar em 2016 com o CNPC se posicionando, o CNPC funcionando e nos ajudando com o enfrentamento que a gente tem que fazer, que aí sim é dureza. Então, eu estou pedindo aqui, solicitando o seguinte: vamos analisar, não hoje nessa reunião, porque é grande aqui, hoje a gente levantou os principais pontos, mas vamos analisar o que está entre a proposta aprovada, entre a nova proposta, as nossas observações aqui. Tá? Eu acho que, Cris, a gente já poderia aqui, a gente já poderia aqui se comprometer com a correção da redação naquilo que o Arthur colocou sobre as cadeias. Porque, Arthur, ela ficou uma redação concisa, mas não exatamente como foi colocado. Você fazer essa coisa, pode se comprometer com isso? Nós faremos alteração. Porque isso é uma correção de texto, né? Não é uma questão. Inclusive o processo que está na Casa Civil daqui. Então, desculpe se eu falei demais, mas eu acho que é assim, um pouco de encaminhamento também. Vamos lá, quero ouvir vocês. Vamos abrir para vocês agora. Eu só vou colocar uma proposta já, a questão da alteração e a questão da gente depois já encaminhar uma data, que nós podemos ter uma nova conversa por conferência e durante o processo, para a gente analisar em conjunto o que está acontecendo e depois a gente mantém a presencial. Agora. A gente vai discutir ponto a ponto? O que a gente vai fazer agora? Qual é a ordem? Eu quero falar.
Acontece o seguinte agora, gente, nós não temos como discutir todos os pontos, já é meio-dia, tá? Eu tenho uma proposta. Tá, isso, então por favor, Mileide. Tá, eu tenho uma proposta a ser feita. É mesmo por causa do tardar do tempo, mas eu proporia o seguinte, que nós quatro da comissão, né, do CNPC, a gente tenha uma conversa sobre essa pauta, né, para que a gente possa minimizar tempo, qualificar as nossas reivindicações e elas virem de forma mais organizadas e já escritas as propostas. Essa é a primeira proposta, que nós quatro, que a gente faça também uma reunião em videoconferência apenas por a sociedade civil. A segunda é já tentar marcar, né, uma segunda conversa dessa comissão com a SAI. Né? Eu acho que aí a gente já viria de uma forma, nós quatro, em pensamento, e talvez a gente assim conseguisse melhorar o tempo e qualificar mais o tempo. A outra questão é... SPC e SCDC, tá certo? Ah, tá, desculpa. Tá. Desculpa. Então, pronto, essa aí repete. E a outra proposta, que aí eu já faço um convite, já que as regionais do Ministério estão envolvidas, né? Dentro da nossa concepção de organização, já que eu sempre representei o Nordeste no colegiado, nas duas gestões que eu participei, a gente sempre teve um canal que talvez pudesse ser utilizado agora pelo NIC, que são os canais do Nordeste, das salas de videoconferência do Banco do Nordeste, onde a gente fala com os 9 estados. Tá? Principalmente na linguagem e literatura, essa sempre foi a minha articulação, para também a gente já ampliar, né, esse debate virtual com as pessoas. Né? Então, seria essa as minhas propostas. Eu vou só fazer um informe, a reunião com as regionais será hoje, às 14h30, quando nós vamos estar passando por esse processo para orientar, inclusive, poder subsidiar o atendimento e até o contato. Esperando a tua proposta, Mileide. A proposta com a regional, a gente sempre utilizou, né, uma parceria do Fórum de Literatura do Estado do Ceará com a Regional Nordeste, nas salas de videoconferência do Banco do Nordeste, que existe em todos os 9 estados, mas na capital federal, mas em Brasília. Há uma participação em Brasília para tirada de dúvidas, mas a gente poderia abastecer esse debate e escutar mais gente, né, de forma direta, e não uma participação apenas teclando coisas aí na consulta pública, né? Mas uma fala direta, já que a gente tem esse canal aberto. Tá? O Skype, né? Achei ótimo, Mileide. Eu acho que se vocês puderem fazer isso, analisem esse quadro comparativo, introduzam as questões muitas que vocês tocaram aqui, levantaram. Vai nos ajudar muito, acelera o processo, eu acho, e a consulta pública está aberta para outros atores, além de nós aqui, do Ministério, o GT. Agora tem um outro ponto desculpe se alguém mais ia falar, que eu já estou encaminhando aqui, mas desculpe. Eu precisava falar só uma coisa com relação ao item 4. Item 4. São instâncias de organização e funcionamento do processo eleitoral, a Comissão Organizadora Nacional e as Comissões Eleitorais Setorial. A gente não é nem uma coisa nem outra. Esse GT é uma questão, vai tratar dessa questão. E depois, lá embaixo, no 8, quando diz, no 7.6, não poderão participar do processo eleitoral os detentores. E aqui não tem escrito. Alô? Aqui a Mileide estava com o microfone aberto lá. Ah, tá. Liga lá, pessoal. E aí eu realmente aqui não estou dando nenhum item, aqui estou no 7.6, não poderão participar do processo eleitoral,
Mas não diz que não poderão a comissão eleitoral. Ele teria que estar aqui. Veja bem, e este item, já que você entrou nele, a gente seria o último item. É o item do edital que nós não mexemos. Ele está no 5322 original, no edital original. Ele não está aqui no comparativo, porque não foi alterado. A gente só botou no comparativo aquilo em que o Ministério está propondo alguma alteração. Tá. Ele é o item 5.3.22, com a seguinte redação. Um representante dos membros da sociedade civil no grupo de trabalho instituído na portaria número 2 de 21 de outubro de 2014, que é essa que não deu a vocês como GT. Este representante não poderá participar como candidato no processo eleitoral a que se refere essa portaria. Ou seja, esse texto aqui, ele é originário do edital. Então, eu alerto que vocês quatro podem ter problemas em ser acreditados. Aí, porque foi aprovado, o edital, está no edital. Ele está no edital e a portaria faz referência ao edital. Exatamente. Então, eu só estou alertando que podem haver questionamentos aí depois das candidaturas de vocês. Eu acho que não é bom a gente deixar isso em aberto, estou avisando. Toda a nossa parte não tem problema nenhum. Para mim isso é fundamental, porque eu tenho pretensão de manter o trabalho lá no Conselho na área de artes visuais. Na verdade, Eu já me desligo agora. Na verdade, ontem, eu só vou fazer um informe. Quando nós encaminhamos, inclusive, para os suplentes do GT, o Marcos, que representa o patrimônio material, também questionou. E aí eu falei para ele, Marcos, nós não vemos nenhum inconveniente, até porque nós consideramos que a participação ela deve ser efetiva em todos os processos de construção que tratam o conselho, mas essa é a nossa visão. E falei que eu iria consultar a questão da portaria, pedir para as colegas me trazerem a portaria, e eu posso encaminhar isso para vocês por e-mail, como ela foi redigida, na qual, como a matéria falou, nós não concordamos. E mais uma vez voltamos à questão, para que nós declinemos a essa portaria, nós temos que ter um colegiado devidamente empossado. Nós não podemos mexer em rendimentos nas propostas, e nós devemos respeitar a condição do Conselho como órgão que tem que estar devidamente nomeado, empossado e passar por esse processo. Então, esse não é só um questionamento, nós temos outros que nós gostaríamos futuramente, ampliando a relação com o GT, de podermos propor alterações também, pensando numa forma mais participativa de relação, inclusive, não só com o GT, mas com o Conselho de uma forma geral. Nós, diversas vezes... A nossa preocupação quanto a esse item é porque pode haver questionamento de, vamos dizer, de alguém concorrendo com vocês na eleição, já você, e puxar esse item do edital como problema, vamos dizer, para tentar invalidar a candidatura de algum de vocês. Posso fazer uma colocação? Verdade, uma alerta. Pode. Esse item que ficou aí, 5.3.23, fala sobre os representantes para a Comissão Organizadora Nacional, não é isso? Não, para o GT, Grupo de Trabalho. Não. Mas Item 5.3, Comissão Organizadora Nacional é composta por, certo? Item 5.3.23, um representante dos membros da sociedade civil. Era isso que eu ia colocar. Certo? sim, é 5.3.22. 23 está aqui. Tá. E 22 foi o que vocês inseriram, virou 23. Correto? Eu tô no edital que vocês enviaram por e-mail, João. Sim. Certo? Está errado aqui. É 22. 5.3.22. Não. O novo número é 23. Está no que vocês me enviaram ontem. O 22 vocês inseriram um representante da CGTI. Tá, Correto? É importante que a gente trabalhe com o mesmo documento, senão a gente vai assistir coisas diferentes. Eu estou aqui com o edital. Só um instante, Pedro. Não invalida meu raciocínio. Vamos só acompanhar meu raciocínio. Claro. O item
membros da Comissão Organizadora Nacional, do Fórum, certo? Certo. Certo, obrigado. Então, esse item fala que, dentro dessa comissão, um representante e membros da sociedade civil, no qual nós estamos participando, certo? Um representante será membro da Comissão Organizadora Nacional. Isso. É E isso. mais tarde, o item 5.5 fala que o representante, o artigo definido, o representante referido no subitem 5.3.23 não poderá participar como candidato no processo eleitoral que se refere à poderia. Portanto, é muito clara a redação que está dada que um de nós quatro irá à comissão, será membro da comissão organizadora, ou não será, se não quiser. Mas que apenas um de nós quatro está impedido de participar da eleição. É o caso de nós quatro conversarmos e vermos quem se dispõe a participar da Comissão Organizadora Nacional e, por lógica, estará impedido de se candidatar ao CNPC mais tarde. Exatamente, Rodrigo. Apenas um, não os quatro. Exatamente. Mais importante que isso, gente, é ter acesso ao documento a portaria que nos torna... Não sei nem o que nos tornou, eu não me lembro dessa portaria. O raciocínio do Rodrigo foi perfeito. O problema, o negócio é o seguinte, a portaria criou o GT. E o edital faz referência ao GT criado pela portaria e nomeia para a comissão eleitoral um representante desse GT. Então, um de vocês que for, aí vocês vão ter que discutir, for participar da comissão eleitoral, ou de vocês, ou dos seus suplentes, enfim, eles não será elegível. Sim. Então é isso que vocês têm que discutir. Da mesma forma, nós comissões eleitorais estaduais. Muito boa a sua fala, que esclareceu bem. Posso eu agora? Vamos lá, Eduardo, tu falaste aí da questão de toda a disponibilidade para ampliação e tal, tarará. Algumas coisas me incomodam desse processo. Por exemplo, os fóruns realizados nas capitais. E aí nós sabemos que as representações culturais de interior de estado, elas são minoria nos colegiados. Como é que a gente resolve isso? E vê bem, eu sei que tu está esperando que eu coloque aqui uma solução, mas eu vou te apresentar problemas. 2. Pedro, tu estava falando aí do aumento das cadeiras. Do aumento das cadeiras e do processo, que esbarrou lá na Casa Civil, que a gente tem que pressionar, que vocês podem fazer a pressão institucional. E nós fazemos a pressão social. Isso nós estamos fazendo. Acontece o seguinte, nós temos aí pelo menos 4 anos, eu não vou nem botar só os 2 dessa gestão do colegiado, mas vou colocar também a gestão de Lamartine e do Antônio do Tentem, né, como uma... a gente colocar aí como uma... como o diálogo institucional, diálogo da sociedade civil com o Ministério em relação à representação negra, né? A representação das culturas afro-brasileiras. E hoje nós não temos nada. E aí eu vou perguntar, tanto para ti quanto para o Eduardo, alô, queridos, como é que o Ministério, e não eu, a sociedade civil já disse o que quer, né? A legalidade não permite que seja aquilo que a sociedade civil quer, mas nós temos a possibilidade de cotas, e ninguém aí me respondeu em relação a isso, ninguém aí me respondeu qual é a diretriz do Ministério para a igualdade racial dentro do Conselho. Segundo, as cadeiras não existem, nós não temos nada, e a única coisa que vocês nos apontam é a possibilidade. Possibilidade é sonho, é ilusão. O não, nós já temos. E aí eu quero cobrar da direção aonde estará o sim. Aonde estará o sim?
né? E aonde estará o sim com um único candidato saindo por estado, aonde a gente sabe que principalmente nas linguagens artísticas não há representação da expressão artística afro-brasileira. Nós não temos, por exemplo, Rejane, a música do carimbó no colegiado de música. Porque para nós, peraí, só um minuto, porque para nós a música negra ela tá resumida ou no colegiado de culturas afro-brasileiras ou no colegiado de populares, mas não há nenhuma ação, não há nenhuma diretriz nesse edital apontando a possibilidade da música tradicional, por exemplo, do marabaixo no Amapá ou do samba de cacete na região tocantina aqui do estado do Pará, concorrer a essa cadeira de música. Concorrer a essa cadeira... Não há impeditivo. Oi? Não há impeditivo. Sim, meu querido, mas aí, os fóruns, por exemplo, eles estão nas capitais. Os fóruns, eles estão nas capitais. Os fóruns, eles não são lá em Cametá, onde tem o samba de cacete, não é lá em Concórdia do Pará, não é na região tocantina. Não é na região tocantina. A possibilidade de organização, inclusive por infraestrutura de comunicação, de transporte, etc., é nas capitais. E aí o que eu estou dizendo é que, mais uma vez, por essas regras aqui, a representação ela não é pela identidade racial, ela não é pela identidade cultural. Nós estamos vendo a indústria cultural. E isso é uma diretriz do Ministério. Ou se não é uma diretriz do Ministério, como é que o Ministério me responde nesse edital a possibilidade da gente alterar a composição desses colegiados e dar oportunidade dessas representações de identidade cultural virem por dentro do colegiado de artes visuais, virem por dentro do colegiado de música, virem por dentro do colegiado de dança, virem por dentro do colegiado de arte digital, de circo, de artesanato, de todos. Nós não temos nenhuma ação, sinceramente, neste edital, que aponte aí para a diversidade. E aí eu estou te comprometendo, Rejane, porque tu és a representante da SCDC. E, mais uma coisa, sem a presença do VU e sem a presença do representante da Palmares, a composição do Ministério é branca. Dá para perceber? Olha, o edital não tem ação. A ação é política. O edital não impede a ação. Ele não age. Quem age são os atores. Ele é a estrada, é o caminho. Então, vamos botar as coisas nos lugares. Tudo bem, mas o Boaventura da Silva... O edital é a abertura. Ele está aberta a consulta, aponte aí onde é que a gente reforça isso. Eu também não posso modificar o conselho no edital eleitoral. Eu tenho que dar as condições para acontecer para as forças políticas complexas da sociedade, que disputam os espaços, possam disputar. Então nós não substituiremos a disputa política pelo edital. A disputa, nós temos que dar as condições das disputas acontecerem, tratando os diferentes de forma diferenciada, para que as coisas se deem com mais equilíbrio. Mas a Regiane vai falar, gente, eu preciso preparar a reunião com as regionais, eu tenho que sair daqui dessa reunião, porque a gente continua esse trabalho aqui de manifestação agora, todos tem. Eu vou pedir licença. Por favor, Matéria, por favor, antes de você sair, registre essa minha solicitação de publicizar, eu odeio esse neologismo, mas de publicizar, de botar disponível no site a gravação em vídeo das 8 reuniões do Pleno, que estão gravadas aí na SCDC, no Ministério, e as 110 gravações das reuniões setoriais, por favor. Inclusive, porque, como alguém disse aí que a gente não tinha posto no edital que foi aprovado, que essa ampliação de que teria que ter as instâncias, os equipamentos como zona eleitoral, eu quero recorrer à gravação, porque isso é um erro de redação aí final que a gente não teve leitura no Pleno, então um erro de redação aí, porque a gente definiu que seria assim, a gente criou essas instâncias de eleição. Então, se a gente tivesse acesso
a essas gravações, isso poderia ser resolvido. É por isso que a gente está colocando a proposta de mexer no edital, para corresponder às discussões reais que aconteceram. Exatamente, inclusive... O edital que estava aprovado não trazia isso dele. Nenhum momento. E aí a gente está, a proposta de mexer foi para... Não, isso estava aprovado. Uma primeira de versões de documentos, né? Não foi a última. Gente, eu gostaria de pedir só um momentinho aqui, tá? Referente ao Daisy, o professor Matheus tem que sair, eu faço parte da reunião das 14h30. Eu vou só dar um encaminhamento aqui, David. Nós estamos trabalhando, nós estamos com 5 pessoas trabalhando nas plataformas do CNPC. A plataforma Linguagem, que ela foi feita, foi de 1982, e no dia 10 de julho nós vamos conseguir publicar os documentos, inclusive todas as atas de reuniões, já está tudo separado para que haja participação dos áudios, das atas dos relatórios. Tá? No dia 10 de julho isso vai ser publicado, nós estamos trabalhando para isso já. Obrigado. Gostaria de dar um outro encaminhamento, a Regiane vai falar. Eu acho que o Pedro poderia fazer a consideração final. Nós finalizarmos a reunião, podemos deixar uma data para a semana que vem, provavelmente até no mesmo horário, a confirmar, junto com as secretarias e com o secretário VU, já com os encaminhamentos e com algum já tipo de análise sobre a consulta pública. Eu agradeço mais uma vez a vocês. Eu vou passar a palavra para a Regiane. Gostaria que cada um desse um encaminhamento para a gente marcar para a semana que vem. Muito obrigada. Só uma questãozinha em relação à consulta. Só uma questãozinha em relação à consulta que, bom, primeiro que tudo, eu estou transmitindo a reunião pela Web TV Azuelá e as pessoas estão se manifestando que a consulta só pode escrever 200 caracteres e pedem para aumentar a quantidade de caracteres. Nós vamos aumentar para 400, então, tá? Isso já está em análise também. Tanto que a imprensa não foi acionada, porque foi solicitado que fosse acionada somente após a reunião com vocês. Até para a gente poder fazer alterações na consulta. Arthur e todo mundo aí, meu trabalho dentro dessa comissão vai ser para incentivar e contemplar a diversidade cultural. Eu concordo plenamente com você, Arthur, você sabe disso, e na reunião lá, inclusive do Carimbó, a minha maior alegria depois de ter iniciado essa fala sobre o processo eleitoral foi quando as meninas dançarinas de Carimbó vieram falar comigo: ei, Regiane, não deixe de avisar a gente não, que a gente quer entrar para o conselho, porque eu sou a primeira a defender, não tem que ser só bailarina daquelas, entendeu? Não, tem que estar contemplado esse pessoal, tem que estar as coreiras de tambor de crioula, tem que ter essa oportunidade. Para chegar até elas, eu também sou defensora das reuniões presenciais, então na FCDC, a FCDC vai estar lançando 3 editais agora, dia 2 de julho. A gente está montando uma agenda de oficinas para os editais, né? Eu principalmente estou me propondo aí nos editais, para fazer oficina no edital de redes, né? Que aí pode ser contemplado o pessoal da diversidade cultural, os segmentos. E lá no Pará, por exemplo, estou tentando marcar 2 reuniões, uma no Marajó, lá em Terra, que eu vi durante o congresso teve muita gente dos quilombos, lá uma juventude ávida participar do processo, e também no Salgado Paraense. Portanto, eu vou para a reunião nessas quebradas. Também acabei de combinar com o pessoal do Maracatu, do Cavalo Marinho de Pernambuco, para fazer reunião lá na Zona da Mata Pernambucana. Falou? Então, assim, de certa forma, não é perfeito o processo que está colocado, eu também acho, mas, enfim, a gente tenta minimizar dessa forma. A minha batalha é para a inclusão dessa galera que não tem tanto acesso e não está aí no processo. Inclusive, no Colegiado Afro, para que os quilombolas estejam presentes também. E tem uma galera quilombola que está atuando na cultura e que está ávida pelos processos de participação. Tá? Muito obrigada, fico honrada de estar aqui discutindo esse processo com vocês e eu sou entusiasta disso e estamos juntos. Posso fazer uma contribuição sobre essa questão, rapidamente? Pode falar. Rapidamente. A discussão no pleno do CNPC, o Arthur defendeu rapidamente a questão das cotas para a eleição, e eu e outras pessoas achamos que era inviável pelo número de pessoas, né? 3, como é que se faz cotas em cima de 3, e agora em cima de 1, enfim, é impossível.
Agora, naquele momento eu lancei uma proposta que eu acho que não sei se foi muito bem apreciada, enfim, mas eu acho que poderia ajudar um pouco aí. Que é assim, nós temos 27, idealmente, né, 27 representantes, um de cada estado, mais os titulares e suplentes. Então, um universo aí de 30 pessoas. Cada fórum setorial para eleger 15 titulares e 15 suplentes. Então, talvez fosse interessante pensar numa regra para todos os colegiados, que nesses 15 titulares e 15 suplentes, ou só os 15 titulares, enfim, houvesse 4 ilhas. E aí, esse universo que a gente tem, aí a gente já pode estabelecer uma cota. Então, por exemplo, lá em Arquivo, nós tínhamos negros, tínhamos indígenas e, enfim, como não tínhamos disputa, porque éramos menos de 30, todos entraram. Mas se houvesse mais de 30, talvez esses representantes de outros grupos étnico-culturais não entrassem no Arquivo. Então, a questão da música, a pessoa do carimbó, que eventualmente saia lá como representante pelo Pará, poderia entrar como cotista no colegiado de música. Se a gente estabelecer a cota na eleição para o colegiado setorial, a gente já, de alguma maneira, lida com essa questão da diversidade. E aí, no futuro processo eleitoral, a pessoa lá, a quebradeira de coco, vai ver, tem uma cota lá, então eu tenho chance, então eu vou até participar. Porque muitas vezes escuta, eu não tenho chance de entrar, eu nem participo. Sim. Esse instrumento talvez estimule no futuro maior participação desses grupos minoritários. Rodrigo, nós concordamos. Muito bom, Rodrigo. Bom, nós também achamos, e na verdade uma das questões que foram colocadas é a questão da representatividade dessas 15, ou seja, desses representantes, considerando que nem todos possuem os 15, né? Falando de titulares ou atuantes. Mas a ideia seria de verdade, retomando a palavra transversalidade, que essas questões dos representantes, eles têm essa possibilidade, principalmente agora com o lançamento da Política Nacional das Artes, para que tenha um selecionamento maior sobre essas representatividades, não só no Conselho, mas no encaminhamento dos planos setoriais para a Política Nacional das Artes, onde contempla todos os brasileiros, independente das suas especificidades. Eu gostaria agora de dar a palavra final, e eu não sei se alguém quer fazer mais alguma consideração. Eu gostaria de receber uma proposta de data para a semana que vem, preferencialmente às 10h30 ou às 10 horas. E só que nós, como secretário, talvez não teremos a liberdade de ficar 2 horas conversando. Teremos que prever uma agenda de 1h30, mesmo que a gente volte a conversar no videoconferência futuramente. Obrigada. O Pedro vai fazer uma consideração. Arthur, eu queria responder a tua pergunta sobre as cotas, dialogar com essa proposta do Rodrigo. Primeiro, deixar claro o seguinte: o Ministério da Cultura é absolutamente a favor dessa discussão das ações afirmativas. Tu te referiste ao Estatuto da Igualdade Racial e ao Estatuto da Juventude, se não me engano, me corrija, foi isso que tu falou? Estatuto do Idoso, que define cotas, Estatuto da Juventude, que define cotas, e o Estatuto da Igualdade Racial, que não define cotas, mas indica a equidade na representação. Pedro sempre esquece dos velhinhos, hein, Pedro? Como é que é, Rodrigo? David, você sempre esquece dos velhinhos. Eu tenho que começar a me preocupar com isso por interesse próprio. Eu queria só reafirmar o seguinte, Arthur. Nós temos total acordo nesse processo, temos esse entendimento. Eu faço uma avaliação, eu estava naquela reunião do Conselho, que o Rodrigo se referiu agora há pouco, que não aprovou cotas para esse processo eleitoral. Aí, Arthur, eu queria ponderar isso contigo, foi um pouco essa conversa que nós tivemos entre SPC e SAI. Não seria educativo nós, depois de uma discussão no Conselho, onde houve uma votação e a decisão foi de não incluir isso nesse processo agora, não seria educativo o Ministério da Cultura desconsiderar esse debate e propor um processo sem considerar isso. Mas não quer dizer que está esgotada a discussão. Então, a minha proposta foi que a gente pudesse, tão logo se instale o CNPC,
nós pensarmos num processo, numa metodologia para construir isso. Mas essa proposta do Rodrigo, e também com a concordância do colegiado afro, ou do GT afro, que a gente espera possa estar sendo recebido pelo ministro nos próximos dias, essa proposta do Rodrigo me parece interessante, de que a gente já estabelecesse no processo eleitoral a ideia de que, independente da eleição dos delegados dos estados e dos 30 delegados natos, que a eleição do colegiado dos 15 titulares respeitasse cotas. Eu acho que talvez a gente não vai ter polêmica em torno disso. Mas tem uma questão que nós precisamos considerar, tem um problema aí. Qual é? Se 27 homens brancos de 40 anos são eleitos nos estados, nós sabemos que isso já vai limitar o processo. Não vai ter nem mulher. Por isso que eu não coloquei, Pedro, isso já é um processo indicativo para o futuro. No futuro a gente já tem. Eu penso o seguinte, ô Pedro. É um processo. Eu só queria ouvir a opinião do Arthur pelo seguinte, aí para que a gente não crie também uma celeuma em torno da questão das delegações estaduais, que vamos combinar entre nós, 1 ou 2 ou 3 delegados por estado nunca vão representar a diversidade étnica daquele setor no estado, ainda mais nas culturas afro-brasileiras. E nós justamente estamos desmembrando em 5 cadeiras para considerar a diversidade cultural que existe na cultura afro. Então, eu acho que essa seria uma boa ideia, mas nós temos também só considerar a limitação que existe em relação ao possível resultado do processo eleitoral nos estados. Tá bom, Pedro, só uma coisa. Quando eu reclamo do MINC e reclamo muito mais da gestão passada, porque a de vocês está começando agora, mas tu também estava na gestão passada, é o seguinte, querido, quem indicou cotas no serviço público, por exemplo, foi Dona Dilma, presidente. E aí, essa indicação eu espero do ministro também. Quem indicou cotas para as universidades públicas foi o governo federal. Ele enviou a diretriz para o Congresso. E isso eu não senti nem Ana de Holanda, nem Marta Suplicy. E agora estou alertando vocês que se a gestão Juca Ferreira não fizer, vai estar indicando também que deixa tudo como está, que 85% do financiamento do Ministério da Cultura é para a cultura hegemônica eurocêntrica. É isso que eu estou dizendo, isso é uma questão política. Nós estamos muito atentos a isso e logo deve ter essa reunião com o ministro, porque a gente já encaminhou a proposta lá, eles devem chamar vocês para a gente ter essa conversa pessoalmente. Eu consegui ficar aqui, gente, consegui aqui passar uma pessoa lá para fazer o que eu tinha que fazer lá para ficar aqui. Acho importante essa discussão, Arthur. Eu só quis chamar a atenção o seguinte, que por mais que a gente queira garantir nesse edital, a gente não substitui essa luta que a gente tem, que é sua, que é nossa. E por isso que eu quis te dizer, com muita clareza, com muita transparência, a luta política continua, a gente não vai conseguir garantir tudo nesse edital. Mas foi apenas essa a minha colocação, que eu fui meio veemente na hora, não sei se fui claro, de que não tem discordância, apenas que não vamos resolver tudo aqui no edital. Mas ele pode sim ser aperfeiçoado. Eu acho que cabe a todos nós, como nós estamos aqui no esforço grande do Ministério, a divulgação de que o Conselho está sim em processo eleitoral, as regras desse processo estão em consulta, então acho que as nossas redes todas precisam ser ativadas, como nós estamos fazendo aqui com as diversas áreas do Ministério, com a nossa interlocução com a sociedade civil, com as nossas representações regionais, com toda a capilaridade que a gente está conseguindo ter, chegar, dar visibilidade a esse processo, com as parcerias com instituições como Caixa Econômica, Banco do Brasil, universidades, museus, bibliotecas. A gente está realmente trabalhando naquilo que foi a reflexão que vocês fizeram no ano passado sobre o que deveria ser um processo eleitoral, e a gente está tentando, vamos dizer, garantir que isso esteja no edital, o máximo possível, mas
a luta é política, a luta é da gente sair para fazer isso, que estamos fazendo também. Então não vamos ficar só na letra, no papel aqui, mas no desafio que a gente tem aí, como a Regiane bem ilustrou aqui, como ela está fazendo o trabalho dela de chegar e para requalificar a participação no Conselho Nacional. Também eu vou fazer um outro informe referente a isso. Agora, em vários municípios brasileiros estão acontecendo fóruns municipais, fóruns estaduais, nós temos algumas conferências. Toda a equipe do Sistema MINC está representando e fazendo a comunicação sobre o processo, pedindo a participação. Como eu já disse antes, a partir dessa reunião nós vamos autorizar a publicização para a imprensa, para a grande imprensa e para a imprensa, digamos, rádios comunitárias também. Digamos que o processo vai abranger todas as áreas, assim, a gente vai começar a partir dessa reunião agora. Eu gostaria de ver a possibilidade da gente marcar uma próxima reunião para a gente conversar junto ao secretário no dia 25 de junho, seria uma quinta-feira, nós já teremos impossível, qual seria o melhor dia? É porque 26 e 27 ele não está... Só no dia 25 e 26 eu não posso, qualquer outro dia eu posso. Dia 24 vocês podem? Agora não deixa eu ver. Dia 24, dia de São João. 24 é São João, mano. Eu sumiu. Não sei se vocês estão me ouvindo. Eu só não posso 25 e 26, Ju. Ou 29, então, na segunda-feira. O que vocês acham? Segunda-feira vai ter audiência pública da CPI da mortandade de jovens negros em Belém. Eu não posso. 30. Mas foi antes de 25 e 26, qualquer dia eu posso, hein? É que antes não dá, porque eu acho ideal, a agenda já está feita e o secretário vai estar, digamos, distante. Vamos tentar, então, dia 30, porque, na verdade, há a possibilidade, eu acho que isso não impede de vocês participarem e continuarem contribuindo, tá? Inclusive a proposta da lei, acho que ficou de pé. Você houve aceitação aí, aquela proposta que você se reunisse? Vamos sim. Eu já adianto, Mileide, tu tens uma função pública atualmente, já voto em ti para ser da comissão. Eu, pelo menos na época, eu era a única que não tinha mais interesse, aliás, na questão de interesse, porque eu não posso mais participar do processo eleitoral, porque já foi meu segundo mandato, né? E me parece que de nós 4, eu era a única que estava nessa situação. Bom, então nós já temos um ponto de pauta para a reunião de vocês. Eu estou vendo que o Rodrigo está Gente, nós precisamos terminar a reunião. Então, vamos propor o seguinte. A gente poderia discutir isso na nossa reunião, né, nós 4. Sim. A gente pode já marcar agora. Ok. Quando vai ser a reunião com o secretário? Virtual. No dia 30 é possível? Dia 30. A outra semana, né? Conosco, é possível dia 30 novamente? Pra mim tudo bem. Dia 30 pode? Pra mim tudo bem. David? Tudo também. Então tá. Então dia 30 vamos para todo mundo. Acho que 10 horas, gente. 10 horas. 10 horas, tá? Então, vamos Esperamos que eles já tenham um reunido aqui. Eu gostaria que vocês mantivessem contato comigo, nós temos nos falado por e-mail, tá? Se houver necessidade de encaminhamento de algum documento paralelo, tem condições de encaminhar para vocês. Estamos à disposição aqui. Agradecemos. CNPC, né? Isso, o e-mail do CNPC, mas eu encaminho o meu também, meus telefones, caso vocês precisem tratar. Eu estou completamente à disposição para a gente dar os encaminhamentos e nós podemos montar, inclusive, pontos de pauta para a próxima reunião. E se for o caso, até a solicitação de ampliação do processo da consulta, se daqui 5 dias a gente ver que há essa necessidade. Os caracteres já foram encaminhados e já está sendo devidamente organizado. Agradeço mais uma vez a participação de todos, é uma honra participar desse processo com vocês e eu estou mais uma vez à disposição. Um grande abraço. Falou, gente. Um abraço. Tchau, gente. Obrigada, viu? Arthur, tchau. Pedro, Beijo, na gente. próxima reunião eu quero você de paletó, hein? Vamos conversar o Obrigada, Não pode ter ponto. Bom, terminou a reunião, fica aí o registro.